Fala, fala galera, graça e paz. Hoje a gente vai para o vídeo um pouquinho diferente. Como eu disse para vocês, eu estou tentando aqui uma metodologia em que você pode trabalhar com stop menor. Então eu vou mostrar como que eu estou tentando fazer o gradiente aqui na tendência. Porém, durante esse esperar aqui de dar uma operação, eu vejo algumas operações de análise técnica que eu estou entrando também. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Oliveira, esse é o seu canal Gradiente Linear. Então vamos lá, antes de entrar nessa primeira operação, eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Quando deu aqui essa estrelinha, o que eu fiz? Eu entrei aqui na perda da estrela com o stop aqui em cima. Só que eu tinha que ter entrado com 3 contratos, porque como que eu estou fazendo análise técnica tradicional? Eu entro com 3 contratos, ele anda ali 100 a 150 pontos, eu desalavanco 2/3 da posição e deixo um correr, que isso já dá uma tranquilidade psicológica para você conseguir segurar mais a operação. O que aconteceu? Eu entrei com um contrato só, quando eu desalavanquei, eu encerrei a operação. Então eu saí mais ou menos com 130 pontos. Então tá aqui já, por isso que essa operação que eu entrei agora, eu já tinha um saldozinho aqui de 28. Por que que tá assim, galera? Que eu tô gravando a operação sem comentar. Aí depois eu pego o vídeo e venho comentando em cima, que eu acho que fica mais didático e mais tranquilo e eu consigo me concentrar melhor durante a operação. Outra coisa, isso aqui eu estou fazendo, eu peguei uma mesa proprietária para fazer um teste, para testar esse gradientezinho na tendência entre 2 e 5 linhas. Por quê? Porque quando você está no simulador, você acaba sendo mais permissivo, é para estopar, você não estopa, deixa para ver o que vai acontecer na situação. Às vezes era para você sair da operação, você não sai. Então eu peguei isso aqui porque se eu conseguir passar no teste da mesa proprietária com essa estratégia do gradiente linear em tendência, eu sei que ele está funcionando. Então eu peguei aqui esse teste, paguei R$ 250. Para quê? Para me ajudar a me disciplinar e não fazer besteira. Então eu já comecei aqui a operação com R$ 28. Aí vamos lá. O que aconteceu depois? Deixa eu soltar aqui. Então, primeira operação foi análise técnica aqui na perda aqui dessa estrela. Então, soltar a operação. Entrei aqui comprado, mais ou menos no 112.805, salvo engano. E qual que é o racional aqui, galera? Operar em tendência alinhado com a média de 20. Então, como ele subiu isso tudo aqui ele estava corrigindo mais ou menos 38%, 50% estava aqui, eu falei, eu vou entrar protegido pela média de 20. Se ele perder a 20, eu entro com mais um contrato, fico com 2 contratos, e aqui tinha uma barreira muito forte, no 112.654. E eu falei, cara, se ele perder essa região aqui, eu estopo. Por mais que tenha um ajuste aqui, ele já ia carregar o terceiro contrato, eu estopo. Como não dá para fazer isso aqui na FlexScan, esse teste, eu estou fazendo na mão mesmo. Então entrei aqui na operação e vamos deixar ela rolar aí. Pessoal, como que eu estou fazendo isso na tendência? Entrando entre 2 e 5 contratos, entrada a cada 100 pontos em média, então se ele volta eu entro a cada 100, 120, 150 pontos, tá? E boto uma ordem stop loss a saída entre 120 e 200 pontos. Na tendência a gente pode alongar um pouco mais a saída. O nosso stop aqui vai ficar entre 100 e R$ 300, dependendo da quantidade de contratos que a gente carregar. E o nosso alvo também fica entre 100 e R$ 500. Se a gente for pegando a tendência, a gente vai surfando. Quanto que a gente sai? Quando o candle romper a média de 20 e perder esse candle, a gente sai da operação. Então vamos lá, a gente entrou aqui com o contrato, perdendo a média de 20 aqui. Não é bom sinal, eu já fiquei assim, poxa, não era para perder, né? Mas às vezes ele perde esse candle aqui, ele já volta e deixa um pavio. Esse é o melhor cenário para a gente. Ou ele já perde e o segundo candle já vem e já rompe esse candle de baixo aqui também. É um excelente cenário. Então eu dei uma adiantadinha no vídeo aqui para a gente não perder muito tempo. O que vai acontecer aqui? Ele vai chegar aqui, eu vou entrar com mais um contrato, mais ou menos aqui nos 705. Chegando a ver o app também, eu falei, cara, normalmente no app ele tem bastante briga. Então no 705 aqui, entrei com o segundo contrato. E aí deixando a operação rolar. Se ele perder aquele suporte ali do 112.654, eu falo, cara, eu vou estopar a operação. Ó, por quê? Porque esse candle aqui perdeu a média de 20. Então, se rompesse esse candle aqui, era para eu sair da operação. Eu só segurei um pouquinho, por quê? Porque tinha essa resistência, esse suporte aqui, que estava muito forte. E aí eu fiquei esperando fechar esse candle para ver se ele ia voltar ou se ele ia perder. Se ele perdesse aqui, eu sairia da operação. Essa foi a segunda operação do dia. Ele fingiu que ia, deixando ali, eu falei, ufa, vai começar a voltar.
Mas aí o que aconteceu? Ele não teve força, o vendedor empurrou para baixo. Como ele começou a perder aqui esse suporte, eu resolvi estopar a operação. Fui lá, estopei a operação com mais ou menos R$ 60 negativo. Eu já tinha 28, fiquei devendo 32. Então estopei com R$ 60. Então, beleza. Encerrei a operação, negativo aí. Ele não respeitou a média de 20 aqui, carreguei somente 2 contratos e beleza, vamos esperar outra oportunidade. Uma lástima, por quê? Porque chegou no ajuste aqui, ele fez um candle de baixa e depois voltou do ajuste. Quem acompanha o canal sabe que um dos principais pontos aí que a gente determina como alvo, quando ele está muito esticado e a gente entra em exaustão, é aonde? É no ajuste. Aqui não foi diferente, ó. Foi lá próximo de Sigma 1, voltou aonde? No ajuste. Desse ponto aqui, ele começou a voltar da operação. Se eu tivesse esperado o ajuste, provavelmente nesse ponto eu teria saído, porque ele pareceu que estava confirmando a perda do ajuste aí, mas ele acabou que esse candle voltou, que foi esse candle aqui, ó. E aí, como ele voltou para cima, entrou um volume muito forte aqui, olha aqui esse volume desse candle, ó. Eu falei, cara, o comprador entrou. Então eu peguei e entrei mais uma vez comprado aqui, apesar de estar na cara da 20. Mas a 20, como tá flat, então não tem muita importância, ela não conta muito pra gente. Então entrei mesmo porque ele corrigiu aqui 61% e voltou aqui do ajuste e para cima desse suporte que virou a resistência, agora suporte de novo com muita força aqui no candle. Só que como essa operação era para ele ter andado e ter explodido daí, ó, 120. Se eu tivesse entrado com 10 contratos, com 120 eu provavelmente sairia com 2, se deixariam rolando, você já bota joga o ponto de cobertura para trás e dá uma relaxada e vai só administrando esse terceiro contrato. Porém, ele não teve força para romper nesse segundo candle. Quando fez essa estrelinha aqui, ó, praticamente a estrelinha voltou mais de 50%, o que eu pensei? Falei, cara, vai voltar. Ele está só fazendo pullback aqui na 20 e vai voltar. Aí o que eu fiz? Resolvi estopar essa operação aqui no 0 a 0 e esperar outra oportunidade. Aí eu fui lá e estopei a operação. Deve estar dando o nosso stop aí praticamente aqui no 0 a 0. Fui lá, TEI. Estopei aí 12 pontos negativos. E aí a gente fica aguardando. Então tava com 32 negativo e aí a gente foi para 37 negativo, só R$ 5 aí. E aí eu comecei a observar aqui, ó, observar 1 minuto. Ele passou para cima da VWAP e tá segurando aqui em cima da VWAP. Aí o que eu pensei aqui? Eu falei, cara, se ele rompe esse topinho aqui dessa mini consolidação no 1 minuto, por isso que eu gosto do 1 minuto, que ele me dá aqui uma visão microscópica, eu entro na operação. Então eu fiquei esperando para ver se ele ia romper esse topinho aí. Porque aqui me deu volume bom, aqui ele teve essa rejeição, mas com volume mais baixo. Então o que eu falei? Cara, eu vou entrar, aí aqui é o meu padrão. Eu entro com 3 contratos, quando entrar fluxo aqui, ó, ele tem que romper, mas entrando fluxo. E aí eu observo aqui, eu não tinha configurado só com lotes maiores, mas aqui dá para ter uma noção. Quando você vê tudo verde aqui, ó, constante, você vê o fluxo entrando. Então aí, ó, entrou verde, ó, verde de novo, entrou fluxo. Aí eu entrei na operação, entrei com quantos? 3 contratos. E aí deixando a operação andar. E aí o que eu faço? Eu desalavanco 2 contratos com 120 a 150 pontos e deixo um contrato rolando. Então, mais ou menos com 130 pontos aqui, eu vou desalavancar a operação. Coloquei o stop aqui atrás da VWAP, atrás da 200, da 9. Então, stop de 200 pontos daria R$ 120 aí de stop essa operação se eu tivesse com 3 contratos. Ó, aqui já está dando 130, chegou a dar 140 pontos. Deu um probleminha, eu reajustei o stop aqui. Por que eu coloquei o alvo aqui, a 485, galera? Então, só voltando um pouquinho aqui. Qual que era a ideia? Chegando aqui, ó, na média de 200, eu falei, cara, eu vou sair, vou vender 2 contratos. Então, vendi aqui 2 contratos, ele voltou para 1. E a ideia era o quê? Eu coloco aqui
o terceiro contrato lá no topo do dia, na altura do topo do dia. Tava dando mais ou menos 500 pontos. Só que depois, cara, não sei porquê, eu resolvi a média de 200 aqui, segura muito. Eu falei, quer saber? Vou sair da operação, porque eu perdi a outra, tá no positivo e espero uma operação melhor. Como já tinha puxado um pouquinho aqui e o mercado não estava ainda mostrando muito a que veio, e a média não estava muito inclinada, eu saí da operação. Mas o ideal é que tivesse deixado ele aqui em cima. Então vamos lá, ajustei o stop, ajustei, mas acabou que chegando aqui na média de 200, eu resolvi e sair da operação achando que ele ia segurar na 200 aí, apesar de ter ajustado o stop dele aqui, ó, R$40, se ele volta sai no 0 a 0, podia ter deixado o stop aí e esperado chegar na 200, porque chegar aqui no topo do dia, porque realmente ele foi lá. Teria dado mais uns R$100 aí, com 40 a R$140 a operação. Lembrando que essa é uma operação de análise técnica. Depois eu não tinha mais como operar, mas a ideia é que se ele voltasse, fizesse um pullback aqui na 20, a gente entrasse com um gradiente linear, tipo 3 linhas, entrada e saída a cada 100 pontos, e a gente fosse carregando aqui pela tendência. Então eu não sei se eu deixei no vídeo, mas ele foi buscar aqui o topo do dia e teria dado aquele gain pra gente, mas eu acho que deu para ver legal aí esse tipo de operação de análise técnica, com stop curtinho para você que está começando. É importante fazer gerenciamento, entra com 3 contratos, sai com 2 quando andar ali, 120, 150 pontos, depende do fluxo, da rapidez que ele anda. E depois segura mais um contrato e vai levando. Se vê mais uma nova entrada, se você viu uma nova entrada, acrescenta depois mais um contrato, deixa ele andar um pouquinho e desalavanca e vai conduzindo a operação. Nessa você pega 500, 600, 1000 pontos. Galera, se você gostou desse estilo de vídeo aí, pegando operações de análise técnica também, mostrando como que é o gerenciamento, deixa o like, compartilha aí e nos comentários fala que você curtiu, que a gente continua também. Eu estou pensando em quinta-feira eu colocar vídeo só de gradiente linear, naquele esquema tradicional por exaustão, e nas quintas-feiras colocar essas outras operações aí. Beleza? Tamo junto. Desistir não é uma opção. Valeu, é nóis.